bem-vindas, bem-vindos novamente a essa série de vídeos aqui do Memorial do Holocausto sobre o círculo íntimo de Hitler. Hoje nós vamos falar sobre o arquiteto-chefe e ministro do armamento do governo nazista, Albert Speer. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho da história dele, ele era filho do meio de uma família alemã de classe média. Aos 16 anos, Speer queria ser matemático, mas com a forte oposição paterna, decidiu seguir os passos de seu avô e de seu pai, estudando arquitetura. Speer afirmava ser apolítico em sua juventude, até participar de um desfile nazista, seguido de um discurso de Hitler em dezembro de 1930, em Berlim. Algumas semanas depois, ele participou de outro desfile, desta vez liderado por Goebbels. Speer ficou fascinado com a facilidade que Goebbels tinha para levar a plateia ao estado de frenesi. Então, ele entrou para o Partido Nazista em 1º de março de 1931. Em julho de 1932, Speer visitou Berlim para ajudar o partido na véspera das eleições. No ano seguinte, Speer fez seu primeiro trabalho para o governo ao renovar o prédio do Ministério da Propaganda. Ao fim desse trabalho, Speer viu o projeto do desfile do Dia do Trabalhador e ficou super decepcionado. Ele resolveu então começar do zero outro planejamento, e o seu projeto foi aprovado por Rudolf Hess. Esse trabalho fez com que Speer ganhasse o posto de consultor de questões técnicas e artísticas para desfiles do partido, um cargo até então sem importância. O grande trabalho seguinte para Speer foi a renovação da chancelaria. Esse sim foi um trabalho que marcou a vida dele, porque Hitler tinha bastante interesse nessa obra e convidou Speer, inclusive, para almoçar, oportunidade que o arquiteto considerou de grande emoção. Hitler disse que estava procurando por um jovem arquiteto capaz de realizar seus sonhos e projetos para uma nova Alemanha, o Terceiro Reich. Com isso, Speer rapidamente entrou no restrito círculo de amizade de Hitler. O ambicioso jovem ficou impressionado com a sua rápida ascensão que teve dentro do partido. Hitler deixou claro em uma conversa que no dia em que ele morresse, Speer teria as condições necessárias para ser o seu sucessor. Speer foi efetivado oficialmente como chefe de arquitetura do partido em 21 de janeiro de 1934. Um dos primeiros trabalhos dele foi o estádio em Nuremberg, que foi usado para desfiles. Ele descreveu este como seu mais belo trabalho. Já em 1937, Speer se tornou inspetor de obras do Reich. O cargo era considerado de grande importância e ele devia explicações só ao próprio Hitler. Em seguida, Hitler pediu para ele desenvolver planos para reconstruir Berlim, mas com a chegada da Segunda Guerra, os planos foram abandonados. Speer apoiou a invasão da Polônia e a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, desenvolveu inovações, como a rápida construção de pontes e estradas através de uma equipe treinada por ele. Com o progresso da guerra, inicialmente com grande sucesso da Alemanha, Speer continuava fazendo desenhos para a nova Alemanha ao final do conflito. Em 8 de fevereiro de 1942, o ministro dos armamentos morreu em um acidente de avião e no mesmo dia, Speer assumiu o seu lugar. Ele centralizou então toda a economia em torno da guerra. Cada fábrica agora era responsável pela produção de um determinado produto. Com o forte apoio de Hitler, abre aspas, Speer, assinarei qualquer coisa vindo de você, fecha aspas, foi a fala do ditador Hitler. Então, ele dividiu o campo de produção de acordo com o tipo de arma utilizada. Goebbels escreveu em seu diário, em junho de 1943, que Speer permanece no topo da lista do Führer. Ele é um gênio na sua área, escreveu Goebbels. Speer desenhou tão bem o seu papel até o final de 1943 que foi considerado de fato como o principal sucessor de Hitler no cargo de Führer.
Em 1943, os aliados tomaram a superioridade alemã no setor aéreo, bombardeando cidades e indústrias. Mas, como eles não tinham acesso a todas as localizações das indústrias da Alemanha, Speer conseguiu superar estes ataques e aumentou a produção de aviões em 80%, além de dobrar a produção de tanques de guerra. Em 19 de março de 1945, Hitler publicou seu decreto Nero, ordenando a política da terra queimada na Alemanha e em territórios ocupados. O arquiteto argumentou com Hitler que a guerra estava perdida e o decreto era absurdo. Hitler deu 24 horas para ele rever sua posição e na manhã seguinte, Speer disse, abre aspas, eu estou com você incondicionalmente. Mas, nos bastidores, trabalhou para que as terras não fossem destruídas. Speer, assim como muitos, foi ao Führerbunker em 22 de abril de 1945. Hitler informou para ele que iria cometer suicídio. No dia seguinte, Speer se despediu de Hitler e um dia antes do seu suicídio, Hitler deixou em seu testamento que Speer deveria ser substituído de seu cargo pelo seu subordinado. No julgamento de Nuremberg, Speer foi indicado em 4 acusações: conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O processo de Speer foi aberto com uma fotografia dele visitando o campo de concentração de Mauthausen. Portanto, o júri reivindicou que Speer estava ciente do Holocausto. Mas Speer disse que era apenas uma viagem e não foi mostrado a ele todo o campo. No julgamento, ele também disse que percebeu que em 1945 Hitler queria levar o povo alemão à miséria junto com ele. Speer foi considerado culpado em 2 acusações, as de crime de guerra e crime contra a humanidade, e foi sentenciado a 20 anos de prisão. Ele tentava fazer seu tempo na prisão ser produtivo. Os prisioneiros eram proibidos de escrever cartas, memorandos, tudo era censurado. Mas Speer conseguiu uma autorização especial para fazer os seus escritos. Muitas pessoas pediam para Speer ter sua pena reduzida, mas ele acabou cumprindo a pena inteira e deixou a prisão em 1º de outubro de 1966. A saída dele da prisão foi um evento que chamou a atenção da imprensa do mundo inteiro. Sem planos para voltar para a arquitetura, ele publicou 2 best-sellers autobiográficos, detalhando seu relacionamento com Hitler e fornecendo histórias desconhecidas sobre o nazismo. Ele ainda escreveu um 3º livro sobre a SS. Após a publicação de seus livros, ele fez grandes doações para instituições de caridade de judeus, mas manteve segredo sobre suas doações com medo de ser chamado de hipócrita. Somente após a sua morte ficou revelado que ele era o doador das grandes quantias. Em 1º de setembro de 1981, ele estava em Londres para dar uma entrevista, sofreu um AVC em seu quarto de hotel e morreu a caminho do hospital. Mais de 30 anos após sua morte, historiadores descobriram documentos que comprovam que o bom nazista, como era conhecido, não só encobriu seu conhecimento sobre o Holocausto, mas também participou do roubo de obras de arte de judeus. Speer testemunhou em Nuremberg, abre aspas, se Hitler teve algum amigo, eu certamente estava entre os seus mais próximos. É isso aí, na semana que vem então nós temos o último vídeo sobre Martin Bormann. Até lá!